continua em festa, né? É uma vitória maravilhosa contra o Vitória da Bahia na estreia da Copa do Nordeste lá na Bahia. Aliás, o Vitória está se tornando um freguês do Botafogo, né? O Botafogo sempre leva sorte contra o Vitória e tem realmente feito grandes apresentações lá no Barradão e conseguido algumas vitórias importantes. Hoje parecia que não ia ser assim, né? O jogo começou com o Vitória melhor em campo, né? Mas antes de analisar o jogo em si, eu vou para as escalações, né? O Botafogo, o técnico Lisca foi mais inteligente do que o técnico Jair Ventura. Por quê? Porque fez as substituições, entrou com 5 jogadores novos, né? Jogadores que não são titulares, mas manteve pelo menos uma base daquele time que vinha jogando, time que foi campeão paraibano, com justiça no último sábado. O Vitória não. O Jair Ventura resolveu mudar o time inteiro. Botou um time que nunca jogou junto, né? Para enfrentar o Botafogo e achou que, pela categoria dos jogadores do Vitória, né? Pelo poder de investimento que tem o Vitória, jogadores de categoria, inclusive internacional, como temos aí, a gente viu aí o Tázia, o argentino Tázia, né? Esse Oswaldo, jogador antigo, né? Jogador de grande poder, esse garoto novo também, o Zé Vitor também, grande meio campista, enfim, achou que bastava esses jogadores aí, que dentro de casa ia resolver a coisa, e parecia que ia resolver mesmo, porque o Botafogo entrou com medo, a verdade foi essa, 3 volantes, 3 atacantes, mas 3 volantes ali no meio campo, né? E jogou do meio campo para trás, o tempo todo. O Vitória ficou com a bola o tempo todo mandando no jogo. E logo aos 5 minutos, para completar a coisa ruim pro lado do Botafogo, o zagueiro Igor Moraes, que hoje teve a chance de ser titular, deu uma falha incrível, daquelas assim, inacreditável, né? O goleiro deu. O Vitória estava marcando, fazendo uma marcação alta. Então a bola foi dada do goleiro Max Wallace para o Igor Moraes. Ele nem chutou para frente, nem acossado chutou para lateral. Resolveu devolver a bola para o Max Wallace. Deu um passe terrível, né? Que não, foi muito mais para o atacante do Vitória, o Oswaldo, do que para o goleiro do Botafogo, que só teve o trabalho de correr, chegar primeiro e tocar para dentro do gol, fazendo logo aos 5 minutos 1-0. E aí o time do Botafogo, o que estava ruim, ficou pior, né? E o Vitória, aos poucos, foi mesmo dominando o jogo, mas assim, muito confiante, né? Tirou um pé um pouco do acelerador, mas mesmo assim continuou criando oportunidades, uma atrás da outra, né? O Botafogo só foi dar o primeiro chute, gente, aos 23 minutos. Um chute de Felipe Azevedo. Aos 23 minutos, porque o Botafogo não agredia. E eu dizia assim, poxa, parece até que tá ganhando o jogo. O Botafogo não tinha intensidade nenhuma, o Botafogo não marcava alto, o Botafogo não marcava nem uma meia pressão, digamos assim, né? E o Vitória tocando a bola como queria. O jogo, inclusive, teve um momento em que o nosso narrador perguntou, Ivo, e aí, o que é que você tá achando do jogo? Eu digo, péssimo, o jogo tava muito ruim. Porque o Vitória, muito tranquilo, chegava lá, vez por outra, perdia um gol, cansou de perder gols, muitos passes errados por causa do desentrosamento dessa equipe do Vitória. E aí, o Botafogo também não agredia. Então o jogo era muito ruim para quem assistia. E aí teve aquela parada para hidratação. Nessa parada, ninguém sabe o que foi que o Lisca falou para os jogadores, nem a água que eles tomaram, o que é que tinha. Eu só sei que foi assim que o jogo retomou, o Botafogo foi logo numa pressão, marcando alto, indo para cima, com a intensidade do Vitória. E aí, uma bola roubada pelo o Felipe Azevedo, né? Aliás, pelo Rodolfo, né? Pelo Rodolfo, pela direita. Ele rouba a bola do lateral, entra na área e dá voltando para o Felipe Azevedo colocar com classe, empatar o jogo. E não deu nem 3 minutos depois, outra bola roubada, só que do lado de cá, né? Do lado de cá. Aí depois, eu não me lembro bem qual foi o jogador do Botafogo que roubou essa bola, logo na saída de jogo do Vitória, né? O outro erro da defesa do Vitória, o jogador roubou a bola e lançou o Ed Carlos, que foi uma figura apagada no jogo, mas fez isso e fez bem.
foi à linha de fundo, levantou a cabeça, não fez aquele cruzamento de mandar na área, não. Ele olhou o Ratamoto, que estava muito bem colocado, e deu rolando. O Ratamoto foi divino, né? Matou a bola, olhou a colocação do goleiro e deu chapa de curva, aquela bola do cantinho, um golaço. É tanto que o goleiro quis sair na jogada, quando ele vê o chute, ele já sente o efeito da bola, muito bem dado, e fica só olhando, tentando tirar com os olhos, porque ele não tiraria aquela bola nunca. Bola muito bem chutada, no cantinho, o Botafogo 2-1 em 3 ou 4 minutos. E terminou assim, o Botafogo melhor do que o Vitória. Veio o segundo tempo, e aí o jogo esquentou. O Vitória partiu para cima, é claro, né? Mas o Botafogo começou o segundo tempo da forma que terminou o primeiro, marcando alto, indo para cima. O Botafogo fez algumas substituições, colocou gente mais descansado e partiu para cima. Não teve medo do Vitória, foi para cima, então o jogo ficou lá e cá. O Vitória atacava muito, mas atacava porque ia com tudo, não porque o Botafogo dava terreno para ele. Ia com tudo, claro, dentro de casa, tendo que vencer, perdendo o jogo, ia para cima. Mas o Botafogo, quando tomava a bola, também atacava com perigo, né? Até que lá para os 20 e poucos minutos, o técnico do Botafogo, Lisca Lourenço, faz uma bobagem, né? Ele tenta trancar a casinha muito cedo, né? Aí coloca o zagueiro Júlio Vaz no lugar de Ratamoto, tira um atacante e coloca um zagueiro, né? E no lugar, aliás, e aí, a partir daí, o time do Botafogo recua. E eu chamava a atenção, porque aí o Vitória veio com tudo. Aí o Botafogo novamente, assim como fez no primeiro tempo, chamou o Vitória para cima dele. E o Vitória chutou bola na trave, perdeu alguns gols, atacou o tempo inteiro. Porque até o Felipe Azevedo, o Botafogo ficou com 2 atacantes apenas. E o Felipe Azevedo também recuou. No que ele recuou, ficou, coitado, o Anderson Chaves, que entrou depois, lá na frente sozinho. E o Botafogo não tinha mais ataque. Então só dava vitória, só dava vitória. E eu dizia, olha, assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Porque o Vitória era ataque o tempo todo. O Botafogo chamou realmente Vitória. Eu dizia, não, se o Botafogo fosse inteligência, o Botafogo tinha que manter pelo menos alguém aberto ali para pegar o contra-ataque. O Vitória tá vindo todo. Mas o Botafogo não fazia isso e não prendia a bola inteligentemente no campo do adversário. Ao contrário, recuava todo e o Vitória sacudindo bola na área e criando situações. Mas aí teve mais uma parada, né, de hidratação. E aí repetiu-se o que aconteceu no primeiro tempo. O técnico Lisca dá uma orientação, viu o erro que fez e aí tirou o Felipe Azevedo, que já estava cansado, colocou o garoto Caion e novamente adiantou um pouco a equipe. Aí foi bastante para que o Botafogo começasse também a pegar contra-ataque e manter essa bola no campo do Vitória o máximo possível. Porque o Vitória foi todo. Então, não era impossível evitar a pressão do Vitória. Mas, ao mesmo tempo, você com a bola conseguia manter essa bola e administrar o tempo dentro do campo do Vitória com inteligência. Aí sim, aquilo que a gente pedia, o Botafogo fez depois dessa parada aí para hidratação. E aí segurou tranquilo, né? O Vitória até o final, que atacou, mas não teve competência para furar o goleiro o Max Wallace, né? Do Botafogo, que fez a sua estreia hoje. Uma estreia apenas razoável, fez algumas boas defesas, mas soltou muita bola, né? E levou um certo perigo, esses rebotes dele, graças a Deus, nenhuma vez pegou. A vez que pegou o atacante do Vitória impedido. Então, nisso aí, ele deixou a desejar. Mas foi importante, fez bastante cera, comeu os minutos aí importantes, defendeu algumas bolas realmente perigosas e tal, saiu bem do gol várias vezes, socando a bola e evitando o ataque do Vitória. E no mais, o Botafogo, depois da hidratação do primeiro tempo e depois da hidratação do segundo tempo, foi um outro time, além também do início do segundo tempo, né? Então, em alguns minutos, o Botafogo mandou no jogo, quando percebeu que esse Vitória que jogou hoje não bota medo de ninguém, não bota medo do Botafogo, né? Não dá para botar medo do Botafogo. É um time desentrosado, um time que realmente deixou a desejar e que deve ter feito muita raiva ao torcedor do Vitória, que compareceu hoje em pequeno número, mas compareceu o Barradão, para tentar ver uma vitória do seu time aí na estreia da Copa Nordeste, o que não aconteceu. Então o Botafogo estreia bem, fora de casa, um jogo que
teoricamente, seria vencido pelo Vitória, né? Só que o técnico Jair Ventura resolveu facilitar as coisas, né? E ao invés de pelo menos manter uma base e tirar apenas aqueles jogadores que estavam mais desgastados, já que o Campeonato Brasileiro só vai ter jogo para esse time da Série A na outra semana, depois dos jogos da Seleção Brasileira, quer dizer, ele tinha tempo demais para recuperar esses jogadores, mas aí não, resolveu tirar tudo, botar um time completamente novo, e aí pagou um preço caro, porque o Botafogo, quando jogou bem e quando não teve medo do adversário, foi um time superior e por isso saiu vencendo de 2-1 merecidamente, porque nos momentos cruciais o Botafogo soube o que fazer, né? Soube marcar alto, soube roubar a bola, soube ser eficiente na conclusão, né? Soube manter a bola lá no campo do adversário quando foi preciso. Então uma vitória maiúscula que não estava sendo contada aí nos pontos, pelo menos por boa parte dos torcedores, por aquelas pessoas que entendem, que acompanham o Vitória no dia a dia, que acompanham o Botafogo no dia a dia, sabia que esse jogo aí era praticamente para cumprir tabela, porque o Vitória ganharia esse jogo fácil, né? Mas isso não aconteceu, para a sorte do Botafogo, também para o talento do Botafogo, porque o Botafogo soube aproveitar. Ninguém tem nada a ver se o Vitória escalou time A, B ou C, né? Mas a camisa do Vitória estava lá e o Botafogo fez o que tinha que fazer, venceu fora de casa, estreou muito bem, deu um passo decisivo para a sua classificação, que agora vai jogar em casa contra o Asa, aqui sim, já com a volta do Nenê, melhor jogador da equipe, com outros jogadores aí, o Botafogo tem condições de apresentar um futebol bem melhor do que apresentou hoje, dentro de casa, fazer bem o dever de casa contra o Asa e aí somar 2 vitórias, disparando aí na liderança do seu grupo na Copa do Nordeste. E aí a gente sabe que com 3 vitórias, praticamente o Botafogo assegura a sua classificação para a segunda fase e ganha mais um dinheirinho, um trocado aí. E quem sabe, né? Enquanto puder, vai levando aí. Não é prioridade do clube a Copa do Nordeste, mas já nos próximos jogos já pode utilizar alguns jogadores que estão chegando. O Botafogo da Série C e da própria Copa do Nordeste será bem diferente desse Botafogo que jogou hoje, que vem aí 4 a 5 jogadores novos, reforços, e o Botafogo só vai a crescer a partir de agora, né? Então, grande resultado, que teoricamente seria o jogo mais difícil do Botafogo nessa fase de classificação aí da Copa do Nordeste, ele venceu. Então agora é bola para frente, com o time reforçado e mais forte, tentar novas vitórias e garantir assim a participação na segunda fase dessa Copa do Nordeste, ganhando mais um trocado muito importante para investir num time forte, para principalmente fazer bonito na Série C do Campeonato Brasileiro e conseguir então o tão sonhado acesso para a Série B. Eu vou ficando por aqui, gente, dando os parabéns ao time do Botafogo e ao seu torcedor, que mais uma vez vibrou com uma vitória importante do Botafogo. Eu volto a palavra ao nosso narrador Ranieri Soares, que vai também acionar o nosso plantão, que está aí com muita novidade, jogos da Copa do Nordeste, enfim, tem muita coisa aí que aconteceu no Brasil e no mundo. Um abraço, é com você, Ranieri.